Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre o Catecismo da Igreja Católica promulgado pelo Sacrosanto Concílio de Trento pela editora do Centro Dom Bosco. É uma edição nova, muito interessante, né? O conteúdo é, de certa forma, excelente para aquele que é católico, que deseja entender os ensinamentos da Igreja. Porém, essa edição trouxe uma certa polêmica em torno dela, né? Que eu gostaria de falar com vocês aqui e explicar a minha opinião em torno dessa toda questão, né? Vocês gostam de tretas literárias, né, de questionamentos, essas coisas? Eu vou explicar para vocês o questionamento em torno dessa edição em específico do Centro Dom Bosco. Como vocês sabem, aqui no canal eu já divulguei vários livros da editora do Centro Dom Bosco, né? O último vídeo, por exemplo, né, a divulgação das gramáticas latina e da gramática normativa da língua portuguesa, do professor Napoleão Mendes. Já divulguei, por exemplo, o Catecismo de São Pio X, né? E várias outras edições e coleções que o Centro Dom Bosco publica, né? Então, antes de falar a minha crítica, né, a minha opinião em torno dessa problemática, eu quero dizer e deixar bastante claro isso, né, que eu sempre divulguei a editora do Centro Dom Bosco naquelas obras que eu acredito que são interessantes para o público e sempre vou continuar divulgando. Existem aqui outros livros que eu vou analisar no canal ainda, que estão na minha pauta, mas nesse aspecto aqui eu tenho que apresentar as minhas críticas especificamente quanto a essa edição aqui. Qual a questão toda, a polêmica em torno dessa edição do Centro Dom Bosco? Primeiramente, nós temos que entender a noção dos catecismos, né? Talvez algum vídeo em específico eu vou fazer falando sobre cada um dos catecismos da Igreja Católica, mas basta dizer que existem dois grandes catecismos que são bastante conhecidos: o Catecismo de Trento, ou também chamado Catecismo Romano, e o Catecismo da Igreja Católica, que foi elaborado pelo Papa João Paulo II, né, na época do Papa João Paulo II, na década de 90, com base aí com ensinamentos do Concílio Vaticano II. Então basta saber isso: catecismo baseado no Concílio de Trento, catecismo baseado no Concílio Vaticano II. São esses dois catecismos que existem aí. Um surgiu no século XVI e outro no final do século XX. Com a promulgação do primeiro catecismo, que é o Catecismo Romano, nós tivemos então algo direcionado aos padres, aos párocos, né? É um catecismo complexo que a editora Castella publicou nessa edição aqui, chamado Catecismo Romano, o Catecismo do Concílio de Trento. Esse catecismo pode ser lido pelos católicos? Certamente, todos os catecismos podem ser lidos pelos católicos e podem ser analisados. Não existe isso de versão atualizada do ensinamento, da doutrina. Não existe isso, simplesmente não existe. A doutrina é a mesma durante 2000 anos, senão a Igreja Católica não seria igreja de preservar os ensinamentos de Cristo, né? A doutrina, ela se preserva, a questão toda é só a forma de abordar os mesmos temas, mas a doutrina é sempre a mesma. E aqui está o Catecismo Romano, com base, então, no Concílio de Trento. Aqui no Brasil surgiu a publicação do Catecismo da Igreja Católica, da década de 90, do Papa João Paulo II, primeiramente nesse formato em capa preta. Depois, as editoras católicas publicaram uma versão em capa amarela. Essa edição que eu tenho aqui já não está mais em capa amarela, mas enfim, a editora Voz, a editora Loyola, a editora Ave Maria publicou Catecismo da Igreja Católica. Por que se chama Catecismo da Igreja Católica? Porque o próprio Papa João Paulo II, aqui na sua introdução, chama de Catecismo da Igreja Católica, né? Porque havia uma certa controvérsia na década de 90 sobre qual catecismo deveria ser adotado, se seriam os catecismos locais, e aí deu-se esse nome, Catecismo da Igreja Católica. Da mesma forma que o Catecismo Romano, ele se chama Catecismo Romano porque existiam os catecismos de cada região também. E aí deu-se o nome de catecismo, que foi feito através do Vaticano, através de Roma, e com base no próprio concílio, basicamente isso. Então existem esses dois catecismos aí para vocês terem a ideia. O que aconteceu? O Centro Dom Bosco republicou esse catecismo do Concílio de Trento, né, o Catecismo Romano, e publicou nesse formato, em capa amarela, e alterou o título para Catecismo da Igreja Católica, dando a entender que é a mesma coisa que o Catecismo do Papa João Paulo II. E isso alguns católicos comentaram, falaram que isso é um absurdo, que não é possível fazer esse tipo de coisa. E eu não vou discordar dessa polêmica em torno dessas alterações em vários aspectos, e vou explicar para vocês alguns pontos aqui. Quanto à cor amarela,
eu acho que não tem problema nenhum, porque a cor amarela ela reflete, na verdade, né, a cor da bandeira do Vaticano, que é branca e amarela. Então não vejo nenhum problema em publicar o catecismo com essa cor. A minha problemática aqui é em relação ao título, a alteração do título, Catecismo da Igreja Católica. Por quê? O título original é Catecismo Romano, ou Catecismo do Concílio de Trento. Essa edição é uma edição traduzida do Frei Leopoldo Pires Martins, porque a versão original é em latim, o Frei Leopoldo fez a tradução. E na primeira edição da década de 50, que o Frei Leopoldo publicou, o título original é Catecismo Romano. Então, quando se altera o título para Catecismo da Igreja Católica, se altera o título de uma tradução, de uma versão que já foi publicada pelo Frei Leopoldo, com base em algo que é uma pretensão da editora atual, né? Enfim, vários aspectos que tomaram essa decisão de alterar um título. Então é tão estranho uma alteração de título quanto alterar uma obra clássica, ao meu ver. Por exemplo, alterar o nome da Divina Comédia para, sei lá, Divina Alegria. Não é uma alteração legítima. Da mesma forma, essa alteração eu entendo que não é uma alteração legítima. E por quê? O título original é Catecismo Romano. O Frei Leopoldo, quando publicou com o título Catecismo Romano, e não como Catecismo da Igreja Católica. Além disso, na própria edição, se você abrir o livro, né, você vai ver várias referências ao longo de todo o texto. Né? O próprio texto do Frei Leopoldo diz, a presente tradução do Catecismo Romano é a primeira que aparece em terras do Brasil. Então ele utiliza o título mesmo, Catecismo Romano, dentro do próprio livro, Histórico do Catecismo Romano. E ao longo de todo o livro você vai ver a referência a Catecismo Romano, aqui, no decreto 432 do Concílio Plenário Brasileiro, na instrução catequística dos adultos, tenham diante dos olhos o Catecismo Romano. Então, dentro do próprio livro, se refere a ele como Catecismo Romano. Só a capa com o título que foi dado, o Catecismo da Igreja Católica. Né? Além disso, no próprio marketing da editora do Centro Dom Bosco, foi utilizado o título Catecismo Romano. Vocês podem ver nas publicações do Instagram. Veja aí, por que adquirir o nosso Catecismo Romano? Aí falando o Catecismo Romano. Então, a própria editora, na sua publicidade, utiliza o termo Catecismo Romano, a expressão Catecismo Romano, para esse tipo. O Catecismo Romano está ultrapassado, e aí faz referência aqui. Santos e pontífices sobre o Catecismo Romano. Então, a própria publicidade do livro chama de Catecismo Romano, dentro do livro está chamando de Catecismo Romano, mas só a capa Catecismo da Igreja Católica. Né? Esse é uma questão. Além disso, os próprios papas e os santos que tiveram acesso ao Catecismo Romano chamavam essa edição de Catecismo Romano ou Catecismo de Concílio de Trento. Então, o próprio Santo Dom Bosco publicou os papas e os santos que citaram boas referências sobre esse catecismo. Papa Bento XV, o Catecismo do Concílio de Trento. Papa Gregório XVI, o Catecismo do Concílio de Trento. Papa Clemente XIII, o Catecismo do Concílio de Trento. São Francisco de Sales, o Catecismo Romano. São Pio X, o Catecismo do Concílio de Trento. O Catecismo de Trento, segundo São Carlos Borromeu. E aqui o Papa Leão XIII, citando o Catecismo de Trento. Aqui também o próprio São Pio V, né? O Catecismo Romano é um monumento de doutrina segura e exata, estabelecida pela autoridade do Concílio de Trento para guiar os pastores de almas em suas tarefas catequéticas. Ou seja, os próprios papas, os próprios santos faziam referência a esse catecismo como Catecismo Romano ou Catecismo do Concílio de Trento, ou Catecismo de Trento. Então, os próprios papas santos dando esse título, eu acho que não deveria ter sido alterado. Há em torno disso essa controvérsia dessas alterações que poderiam ter sido melhor observadas, eu acredito, né? Se for por questão de marketing, eu acho que é um erro, é um problema, porque você está pensando mais no marketing do que propriamente na forma do livro como um católico deve pensar, né? Ou seja, verificando que os santos
verificando que os papas se referiam a essa obra como Catecismo Romano ou Catecismo do Concílio de Trento, você tem que utilizar esse mesmo título. Ou na versão original que o Frei Leopoldo publicou, era chamado assim de Catecismo Romano. E se foi uma estratégia de marketing, eu acho que foi priorizado aí o marketing em detrimento disso, propriamente, de um título, um nome que é original de uma obra clássica, que o próprio Catecismo Romano é uma obra clássica dentro do meio católico, né? E foi alterado aí o título, né, em prol de, sei lá, talvez uma questão de rivalizar com o Catecismo do Papa João Paulo II. Isso aí eu acho que não foi uma proposta interessante. Se foi por provocação essas alterações, isso só afasta as pessoas, não agrega em nada, só traz aí algo assim que vai afastar as pessoas dessa publicação de uma forma geral, porque são alterações que visam uma coisa do momento, uma coisa temporal, e não uma coisa atemporal. Essa edição ela vai permanecer nas estantes, né, e sendo divulgada aí, dentro de seus familiares durante vários anos, e o que seria interessante é que tivesse, então, o formato que fosse de acordo com a versão original. Então, existem essas controvérsias aí, as falas dos papas dos santos dando esse título, o título original do próprio Frei Leopoldo. Se foi questão de marketing, eu acho que foi uma questão que não é interessante, né? E a própria editora do Centro Dom Bosco fez referência a essa edição como sendo o Catecismo Romano. Então, acho que o título em específico foi um problema em termos de alteração. A cor amarela eu não vejo problema, porque é a cor aí propriamente do Vaticano, né? E qual solução que eu acho que tem que dar em torno dessa edição? Eu acho que a editora tem que vender o estoque, logicamente, né? Mas eu acho que poderia existir uma outra edição com o título Catecismo Romano, e que pudesse, de certa forma, ser também no mesmo formato desse documento do Concílio de Trento. Daí seria o kit, né? O kit do Concílio de Trento, o catecismo mais o próprio documento propriamente dito, com essa nova edição em capa dura, com esse acabamento também. Agora, quanto à edição em si, eu não vejo nenhum problema em você adquirir a edição, com exceção desses detalhes, né? Que está com esse título alterado, que o título original é Catecismo Romano. O texto é o mesmo do Frei Leopoldo, né? O Frei Leopoldo fez uma tradução excelente, né? Apresentando detalhes. Existem várias notas de rodapé nessa edição. Então, em termos de conteúdo, não há problema em você adquirir essa edição. A questão só é nesses detalhes, quanto a cor que trouxe essa controvérsia e quanto ao título alterado. Então, a minha discordância é em relação ao título, né? E em termos de qualidade, como eu já falei, está em capa dura, né? Olha para você ver aí. E também tem uma diagramação que particularmente eu gostei muito, né? Tem aqui um espaçamento bom, a letra tá cômoda. Então não há problema em termos de conteúdo nessa edição, até porque a tradução é a mesma do Frei Leopoldo, né, que já é bastante conhecida, né? Então aqui está. Se você quiser adquirir, como eu disse, não tem nenhum problema, tá aí o link para você possa adquirir. A controvérsia é em torno desse formato de capa amarela e título do Catecismo da Igreja Católica. Talvez alguém lá do setor do marketing, né, do Centro Dom Bosco pensou que seria uma boa ter alterado o título. Eu acho que não foi interessante. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.